O capítulo 3 registra um dos momentos mais importantes da história bíblica, o chamado de Samuel para o ministério profético. Um menino que havia sido dedicado ao Senhor por Ana, agora recebe sua primeira revelação direta de Deus. Ao mesmo tempo, o texto revela a grave condição espiritual de Israel. Embora o culto continuasse funcionando em Siló, a palavra do Senhor era rara. Em um período marcado pela decadência espiritual, Deus começava a levantar o instrumento que usaria para restaurar o seu povo. O capítulo anterior terminou com a profecia de juízo contra a casa de Eli. Deus havia anunciado que seus filhos seriam julgados por sua perversidade e que sua linhagem sacerdotal perderia seus privilégios. Nesse contexto, Samuel continua servindo diante do Senhor. Embora ainda jovem, ele se torna um instrumento escolhido por Deus para receber e transmitir sua palavra. O capítulo mostra o contraste entre uma liderança que está sendo rejeitada e um servo que está sendo preparado para assumir o papel central na história de Israel. Nos versículos 1 a 10, vemos que o capítulo começa afirmando que a palavra do Senhor era rara naqueles dias e que as visões não eram frequentes. Isso não significa que Deus estivesse ausente, mas que a condição espiritual da nação havia produzido um período de silêncio profético. O sacerdote Eli já estava envelhecido e sua visão enfraquecida. Além da realidade física, alguns comentaristas observam uma representação também da condição espiritual da liderança de Israel. Enquanto isso, Samuel servia próximo ao tabernáculo, demonstrando disponibilidade para o serviço do Senhor. Durante a noite, Deus chama Samuel pelo nome. 3 vezes o menino corre até Eli, pensando que havia sido Eli que o tivesse chamado. Somente depois é que ele percebe que o Senhor estava falando com Samuel e o orienta a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Esse episódio ensina que Deus conhece seus servos individualmente e os chama pelo nome. Também mostra a importância de um coração disposto a ouvir. O verdadeiro serviço começa quando aprendemos a escutar a voz de Deus antes de falar em seu nome. Os versículos 11 a 18 nos mostra que quando o Senhor chama Samuel novamente, entrega-lhe uma mensagem e uma mensagem muito difícil. A primeira revelação recebida pelo jovem profeta não é uma palavra de conforto, mas uma confirmação do juízo já anunciado contra a casa de Eli. O motivo do julgamento permanece o mesmo: os pecados de Hofni e Finéias, e a omissão de Eli em discipliná-los adequadamente. A liderança espiritual havia tratado o pecado com tolerância, quando deveria tratá-lo com firmeza. Samuel teme relatar a visão ao sacerdote. Sua reação revela humildade e respeito. Contudo, quando ele insiste, ele comunica fielmente tudo o que Deus havia dito, sem esconder absolutamente nada. Eli responde reconhecendo a soberania divina, dizendo: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Embora essa resposta demonstre submissão, ela também evidencia que o tempo para corrigir a situação já havia passado. O juízo agora era inevitável. Os versículos 19 a 21 mostram o crescimento do ministério de Samuel. O texto afirma que o Senhor estava com ele e que nenhuma de suas palavras caiu por terra.
Isso significa que suas mensagens eram confirmadas pelo próprio Deus. Gradualmente, todo Israel passa a reconhecer Samuel como profeta do Senhor. Sua autoridade não vinha de uma posição familiar, de um poder político ou de algum tipo de influência humana, mas de fidelidade da palavra de Deus. Este capítulo termina afirmando que o Senhor continuou aparecendo a Samuel em Siló e revelando-se por meio da sua palavra. Depois de um período de silêncio espiritual, Deus volta a falar ao seu povo através do profeta que ele havia levantado. Samuel surge como profeta escolhido por Deus para anunciar sua vontade ao povo. Contudo, seu ministério aponta para algo muito maior. Ao longo da história bíblica, os profetas preparariam um caminho para a revelação perfeita de Deus em Cristo. Jesus é o profeta definitivo prometido nas Escrituras. Enquanto Samuel transmite a palavra do Senhor, Cristo é a própria palavra encarnada. Nele, encontramos a revelação plena e perfeita do caráter, da vontade e da salvação de Deus. Este capítulo nos ensina que precisamos cultivar um coração disposto a ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras. A grande necessidade do povo de Deus nunca foi apenas receber informações, mas responder com obediência à palavra já revelada. 1 Samuel capítulo 3 nos mostra que Deus continua falando quando o seu povo está disposto a ouvir. Em meio ao silêncio espiritual de Israel, o Senhor chamou Samuel e o transformou em instrumento de renovação para aquela nação. A mesma verdade permanece hoje. Deus honra aqueles que se colocam diante dele com a disposição de dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel, capítulo 4, registra uma das derrotas mais dolorosas da história de Israel. O capítulo mostra o que acontece quando um povo mantém práticas religiosas apenas externas, mas se afasta da verdadeira dependência de Deus. Em vez de buscar arrependimento, Israel procura utilizar os símbolos da fé como instrumentos para alcançar seus objetivos. Ao longo da narrativa, veremos que a presença de Deus não pode ser manipulada. O Senhor não está preso a objetos, tradições ou rituais. Ele exige obediência, reverência e fidelidade do seu povo. O capítulo anterior terminou com Deus falando através de Samuel. A expectativa do leitor poderia ser a de uma rápida restauração nacional. Entretanto, antes da renovação espiritual, Deus permitiria que Israel enfrentasse as consequências de sua infidelidade. A narrativa concentra-se em uma guerra contra os filisteus, antigos inimigos de Israel. Diante da derrota inicial, os líderes da nação tomam uma decisão que revela sua compreensão equivocada sobre Deus. O capítulo se desenvolve mostrando o contraste entre confiança verdadeira e superstição religiosa. Os versículos 1 a 11 mostra Israel entrando em uma guerra contra os filisteus e sofrendo uma derrota significativa. Cerca de 4.000 homens morrem no campo de batalha. Diante da tragédia, os líderes perguntam por que o Senhor permitiu aquela derrota. A pergunta era correta, mas a resposta procurada era errada. Em vez de examinarem seu pecado e buscarem arrependimento, decidem trazer a arca da aliança de Siló para o campo de batalha. A arca simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, mas Israel começou a tratá-la como um amuleto religioso.
Quando a arca chega ao acampamento, os israelitas celebram com grande entusiasmo. Os filisteus ficam assustados ao ouvir os gritos e lembram-se dos feitos do Deus de Israel no Egito. Contudo, o problema não estava na arca, mas no coração do povo. A batalha recomeça e o resultado é ainda mais devastador. 30.000 soldados morrem. Ofni e Finéias são mortos e a Arca da Aliança é capturada. Israel aprende uma dura lição. Símbolos religiosos não substituem a obediência verdadeira. Deus não pode ser manipulado por práticas externas. Os versículos 12 a 18 mostram um sobrevivente que corre do campo de batalha até Siló para trazer a notícia. Eli, já muito idoso e quase cego, aguardava ansiosamente informações sobre a batalha. O texto aqui revela algo muito interessante. Eli estava mais preocupado com a arca do que consigo mesmo ou com seus filhos. Isso demonstra que, apesar de suas falhas como líder, ele ainda possuía reverência pela presença de Deus. Quando o mensageiro relata a derrota, a morte de seus filhos e a captura da arca, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e acaba morrendo. Assim, começa a cumprir-se plenamente a palavra de juízo anunciada por Deus nos capítulos anteriores. A morte de Eli encerra uma era na história de Israel. 40 anos de liderança chegando ao fim. E o Senhor demonstra que sua palavra jamais falha. Os versículos 19 a 22 mostram o nascimento de Ícabo e a partida da glória de Deus. Essa narrativa termina com a nora de Eli, esposa de Finéias. Ela entra em trabalho de parto assim que recebe as notícias do campo de batalha. Antes de morrer, ela dá ao menino o nome de Ícabo, que significa foi-se a glória de Deus. O nome expressa a tristeza daquele momento e a percepção de que Israel havia sofrido uma perda devastadora. A preocupação central do texto não é simplesmente a derrota militar. O grande problema é que o povo havia perdido o senso da presença de Deus. A captura da arca simbolizava o julgamento divino sobre uma religiosidade vazia e corrompida. Este capítulo termina em um tom muito sombrio, preparando o leitor para perceber que somente Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo, mas era apenas uma sombra de algo muito maior que viria a acontecer. No Novo Testamento, a presença de Deus não habita mais em um objeto sagrado, mas é revelada plenamente em Jesus Cristo. Israel confiou na arca enquanto negligenciava o relacionamento com Deus. O Evangelho nos ensina que a nossa esperança não pode estar em rituais, tradições ou símbolos religiosos, mas na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Este capítulo nos ensina que devemos tomar cuidado para não substituir comunhão verdadeira com Deus por práticas religiosas externas. Frequentar cultos, participar de ministérios ou conhecer doutrinas importantes não substitui um coração rendido ao Senhor. Precisamos lembrar que Deus não é um recurso para ser usado quando enfrentamos dificuldades. Ele é o Senhor que deve ser amado, obedecido e adorado em todos os momentos da nossa vida. 1 Samuel capítulo 4 nos alerta sobre o perigo da religiosidade sem arrependimento. Israel possuía a arca, os sacerdotes e os rituais, mas
havia perdido a dependência verdadeira de Deus. O capítulo nos chama a examinar o nosso próprio coração e a lembrar que a verdadeira segurança não está em símbolos religiosos, mas em uma vida de fé, obediência e comunhão com o Senhor.